Boa tarde, professor Rodolfo. Eu estou aqui com o professor Rodolfo, ele é psicólogo, mestre em psicologia e doutorando em educação, e convidei ele para responder umas perguntas para esse trabalho que é sobre o uso das tecnologias no pessoal e no profissional, voltado então para a educação. Então, professor Rodolfo, a primeira pergunta é a seguinte: dentro da sua área de estudo de psicologia, você consegue observar uma relação entre o uso dos dispositivos móveis digitais nas atividades pessoais do dia a dia e o uso desses recursos na atividade profissional? Então, Patrícia, tem duas questões que eu acho que são importantes de comentar, não é? Por um lado, né, minha formação inicial é em psicologia, então eu posso pensar isso na atividade geral do trabalho do psicólogo, né? Como que essa dimensão do universo digital, né, das mídias, como que ela está presente no trabalho do psicólogo. E, além disso, eu trabalho como professor de psicologia, né? Então, a gente pode discutir isso de duas maneiras, né? Pensando digamos assim, na prática tradicional do trabalho do psicólogo, né, prestando algum tipo de serviço, seja em instituição ou seja na lógica clínica, né? Eu percebo que cada vez mais tem entrado o uso de aplicativos nesse tipo de trabalho, né? Então, tem uma discussão, né, algumas resoluções que o Conselho Federal tem divulgado, tentando pensar como que as mídias, e aí, por exemplo, o uso de Skype, o WhatsApp, né, como que eles estão presentes, por exemplo, no agendamento de atendimento, sessões que são feitas à distância, né? Então, tem toda uma preocupação por esse lado. Por outro, né, tem essa questão do trabalho do professor e como que isso está presente, né? Então, a gente pode pensar, vou comentar do WhatsApp, que é o mais comum hoje em dia, né? Pensar, acho que o Facebook também entra nisso, assim, né? Pensar como que a relação entre professor e aluno pode ser estabelecida a partir desse tipo de dispositivo, né? Então, eu acho que tem uma facilidade muito grande, né, do contato entre professor e estudante, né, para troca de informações, para troca de material, mas também tem uma série de questões que geram dificuldade, né, de dificultadores, que é desse acesso 24 horas, que um pode ter ao outro, né, e saber lidar com isso, assim, né? Então, várias vezes a gente passa por situação em que seja um estudante ou um colega de trabalho ou aluno ultrapassa ali o que eu considero que é um limite do espaço de sala de aula, da relação professor-aluno mesmo, né? Tem aparecido cada vez mais isso, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar estratégias para dar conta, já que a tecnologia chegou e não tem como a gente escapar dela, assim, né? Ah, legal. Gostei. 2. Você, como professor de ensino superior, já observou se o uso pessoal influencia na sua atuação docente? Sim. Eu acho que tem esses elementos que eu já estava falando, né, do contato, né, da interação mesmo que é possibilitada, mas tem uma outra situação que eu acho que aí é uma situação que é dificultadora, que é problemática, assim, né? Às vezes a gente está lá com o celular conectado em sala de aula, está trabalhando, né, tá lecionando, tá em alguma atividade com os alunos, e outras atividades de trabalho estão chegando ali a todo tempo, né? Então a gente tem um e-mail lá no celular, então a gente fica com uma atenção que às vezes é bastante difusa, assim, né? A gente está trabalhando na sala de aula, mas também está preocupado com as mensagens que estão chegando lá, com outras demandas que estão ali. E às vezes a gente fica contingenciado na aula a isso. Então a gente tá dando aula, mas está preocupado com a mensagem que vai chegar, se vai conseguir responder o e-mail no tempo certo, né? Então, às vezes, durante a aula mesmo, né, proposta, a gente propõe algum tipo de atividade para os alunos, enquanto isso a gente está trabalhando num outro tipo de atividade, né? Então a gente está dividido num trabalho que é dentro da sala e fora da sala de aula, né? Essa é uma situação que eu acho que é ruim, que acontece, né? Tem outras situações que eu acho que são positivas, assim, né? Que a gente pode, por exemplo, compartilhar um vídeo, compartilhar um material no momento da aula, né? Que às vezes você não preparou o material, não encontrou, mas você já dispara ali e os alunos têm acesso a isso na situação da aula também, né? Então tem essa abertura para o mundo, né? Que acontece a partir do aparelho mesmo, né? Então tá presente ali o tempo todo, né?
Os recursos disponíveis em celulares, tablets, smartphones são uma vantagem ou uma desvantagem na prática profissional e também na educação? Então, Patrícia, eu tendo a olhar como algo que pode ser mais positivo do que é, assim, né? E aí eu acho que as dificuldades que a gente tem enfrentado é por conta do modelo de escola que a gente ainda trabalha, assim, né? Que é um modelo bastante disciplinar e tal, né? Então, quando eu olho para a minha prática, assim, eu vejo que muitas vezes eu fico mais preocupado com qual informação que o aluno está ali com o celular na mão, né? Então é mais recriminando o uso do que pensando que aquilo pode ser algo que é usado dentro da sala de aula, né? Então eu acho que a gente precisa passar, né? E aí isso é tanto do ponto de vista mais amplo, assim, né, da discussão acadêmica, quanto da prática nossa, de cada um dentro da sala de aula, né? Refletir um pouco o modelo de educação que a gente tem. Até a gente, às vezes, como aluno, não se pode. Tem essa. Quando a gente se coloca como aluno. Várias vezes, assim, né? Quando eu tô na condição lá, que tô lá no doutorado, por exemplo, né? Tô assistindo uma aula lá. Às vezes o professor tá dando a aula e eu tô usando o celular ali, né? Tô usando tanto para coisas da aula, confirmando informação, procurando coisa, quanto para questões que não tem nada a ver com a aula, né? Isso na posição de aluno. Aí quando a gente assume a posição de professora, a gente já assume a postura de disciplinar, não pode usar, tem que desligar, o que você tá fazendo aí, né? Então um dilema mesmo, assim, né? Que eu não sei como que a gente vai conseguir resolver. Ainda tem que ser muito estudado ainda. Porque eu acho que a gente pode usar isso muito bem, assim, mas eu não sei se outras pessoas conseguem, mas eu ainda não sei usar muito bem ainda, né? Eu me pego irritado, assim, quando eu vejo, sei lá, 30% da sala olhando pra telinha e não tá prestando atenção no que eu tô falando. Eu acho que a gente precisa passar por uma mudança nisso, assim, né? E é uma coisa que, se a gente for pensar, já tá aí tem uns 10, 15 anos, né? De maneiras diferentes, mas já tem um tempo que tá aí. Então eu acho que a gente tem que responder a isso de alguma maneira, né? Acho que é isso. Tem um lado que é vantajoso, né? Que é essa dimensão do acesso à informação. E eu acho que a desvantagem que eu vejo mais, assim, é ligada a esse modelo disciplinar da escola, assim, de controle mesmo, né? Acho que é isso. E para finalizar, para o uso de dispositivos móveis digitais na atuação profissional docente, você acredita que é necessário ter domínio total desses recursos? Eu acho que a gente tem que pensar que tem dois tipos de ferramentas, assim, né? São essas a gente tem essas que são de domínio comum, assim, né? Então, os aplicativos, né, do celular, as redes sociais, que todo mundo usa, então é mais fácil, assim, né? E aí esse a gente consegue controlar melhor. Mas tem os dispositivos que são educativos mesmo, assim, né? Então, tem softwares que são voltados especificamente para questões escolares. Então, eu fico lembrando de uma pesquisa que é feita até na Universidade em São João, em parceria com a FMG, que eles estão criando um jogo, não sei se terminaram esse trabalho ainda, mas estão criando um jogo para que o estudante de psicologia possa aprender o que o psicólogo faz na escola. Então, é um jogo em que o estudante ele vai jogar mesmo. Então, ele entra numa sala de jogo, que é uma escola, e aí ele vai identificando uma série de situações que ele tem que resolver. Né? Esse é um dispositivo que é digital, né? Que é específico para aprendizado de um conteúdo acadêmico. Né? Então, eu acho que tem esses dispositivos também que estão sendo desenvolvidos, que a gente precisa entrar em contato com eles, assim, né? E aí, quando a gente pensa no formato da universidade, eles são mais aceitos, porque eles são com um objetivo de aprendizado mais específico, que é muito diferente do Facebook, do WhatsApp, que é uma mídia de diversão, digamos assim, né? A gente encara ainda como um espaço para colocar informação pessoal e para se divertir, né? Eu não sei se é preciso ter um domínio total dessas ferramentas, né? Mas eu acho que a gente precisa estar sempre tentando se atualizar, não é? Porque elas mudam muito rápido, assim, né? E aí o perfil do aluno vai mudando junto com ela também, né? Acho que é isso. Muito obrigada, acho que valeu, foi uma perspectiva bem
bem diferente, que às vezes a gente encontra pessoas assim da área de tecnologias e fala às vezes a mesma coisa. E tendo essa visão de psicólogo e atuante dentro da área de educação foi bem construtivo. Tá Muito bom, então. obrigada. Obrigada, Patrícia.